Fala galera, Rosman do Ainda Queima de novo aqui para mostrar mais uma semana de Aindatober. A gente aí já tá passando da metade do mês, metade do desafio aí já tá pronto. Eu já tentei em outros anos, alguns anos atrás, fazer esses desafios de 31 desenhos, como Inktober, como alguns outros, mas desenhando sozinho, eu acho que essa é a vez que eu cheguei mais longe até agora. E vamos dar o gás nessa reta final para conseguir completar todos os desenhos da lista. Bom, lembrando sempre que o Aindatober é um desafio do Ainda Queima, a lista de palavras está lá no perfil deles se vocês quiserem dar uma olhada. Lembrando também que estamos botando nos destaques o trabalho de artistas parceiros que estão fazendo aí cada um a sua arte para um dia diferente do Aindatober. Então se você também quiser conferir, vai lá no nosso perfil. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai cobrir as palavras do dia 13 até o dia 19. Começando aqui pelo dia 13, a palavra do dia era pesadelo. E por mais que o pesadelo já tenha um significado bem claro, eu queria extrapolar um pouco o que eu ia fazer no desenho. Então eu pensei de fazer uma criatura que fosse verdadeiramente um horror, assim, um verdadeiro pesadelo que as pessoas não quisessem encontrar, que ela fosse muito letal e muito amedrontadora. Então eu comecei a desenhar essa criatura que eu chamo de Krutik. Eu queria que ele tivesse essas patas meio que lembrassem insetos, lembrassem algo venenoso e um corpo esguio que vá tomando essas semelhanças com o formato humanoide, né? Uma cabeça quase que parecendo uma cabeça humana com essas mandíbulas, só que mais ressecada, um corpo bastante esquelético. E qual que era a ideia do Krutik? O Krutik seria uma criatura que vive em regiões mais isoladas assim, ele vive meio sozinho e ele é extremamente letal porque além de um confronto direto ser muito perigoso, por ele ser grande, forte, ter as mandíbulas, ele teria um golpe que te afetaria depois de você já ter vencido ele, que seria o seguinte: ele teria um veneno dentro dessa mandíbula dele, que se você deixar esse veneno entrar em contato com o teu sangue, você começa a definhar ao longo de semanas e semanas, até que você chega à morte. Então esse aqui foi o Krutik para a semana 13. Tive umas questões ali com a cabeça dele, mas consegui achar uma que eu gostei. E, bom, esse daí em breve a gente vai ver mais dele, porque eu pretendo fazer uma história em quadrinho onde ele vai aparecer. Vamos pro próximo aqui, e a palavra do dia 14 era loucura. No dia 14 eu comecei a imaginar que eu queria fazer um objeto. Eu pensei numa coroa que fosse ligada a poderes e habilidades de loucura. Então comecei a desenvolver essa coroa aí, que seria uma coroa que a deusa Rusa, que é a deusa da sabedoria, mas também da trapaça, teria dado para um rei que queria ser um tirano. E basicamente essa coroa permitiria que esse rei manipulasse os outros, criasse ilusões, mas ao mesmo tempo que ele ia fazendo isso, a própria mente dele, a própria sanidade dele iria sendo consumida aos poucos. Então esse daqui foi bem simples, fiz bem rápido, mas eu curti o resultado. Então essa daqui foi a do dia 14, a coroa do Rei Louco. Bom, a palavra do dia 15 era riqueza. E aí eu quis aproveitar para trazer aqui um personagem que ele é muito importante para a história desse mundo que eu tô contando, que é justamente o imperador do Império Kalazar, que é o império que domina toda Gandhari. Eu comecei a experimentar aqui com o rosto dele primeiro para eu achar uma feição que eu gostasse. Eu queria trazer esses traços mais árabes assim, porque esse império, ele, na estética dele, eu tô trazendo muito influência dessa cultura mais persa, árabe, então eu quis trazer isso. E aí, tanto na vestimenta quanto nele mesmo, nos adornos, eu quis trazer um pouco dessa linha. Tentei buscar na roupa dele demonstrar esse aspecto da riqueza, passar que são peças finas, peças caras, exclusivas, que denotem uma nobreza, denotem uma realeza, mas ao mesmo tempo o imperador é tanto um chefe de estado quanto um chefe militar. Então eu também queria que ele tivesse esse aspecto de armadura, tanto nos ombros aqui, quanto nessa breastplate, né? E nas braçadeiras que seriam de metal. Pô, eu gostei bastante, ele é um personagem bastante importante pra história que eu tô criando. E eu gostei muito, o nome dele é Hassan Kalar, que é o atual herdeiro do Império Kalazar. Bom, no dia 16 a palavra era sobrecarga e eu queria fazer uma criatura. A abordagem que eu pensei foi de pensar a sobrecarga como uma sobrecarga elétrica mesmo. E eu lembrei de um desenho que eu tinha feito
alguns anos atrás, quando eu ainda estava fazendo uma história em quadrinho para o meu TCC, que era um desenho de um Thunderbird, que é uma ave tradicional aí da mitologia do folclore norte-americano, né? Então eu quis trazer essa mesma arte, só que redesenhada para os padrões que eu tenho feito atualmente, para a estética que eu tenho feito atualmente, e imaginar essa ave mitológica que solta relâmpagos e carrega as tempestades no contexto disso tudo que eu tenho feito hoje em dia. Então basicamente peguei a mesma pose da arte original e fui redesenhando, adaptando alguns detalhes de design e de finalização para essa arte agora. E eu achei que ficou bem maneiro, ficou com certeza mais simples, mas é um pouco da proposta que eu tô trazendo também. E esse daí foi o Wakia. A palavra do dia 17 era cera. E aqui comecei a pensar em fazer algum objeto ligado à vela. Só que eu comecei a pensar, eu não queria fazer exatamente só uma vela. Eu queria trazer um contexto. Então eu criei as velas Kyriositas. Bom, Kyrios é o deus da passagem, né? O deus da morte e do tempo. Ele que encaminha as almas falecidas para o seu reino. Então eu pensei, ao invés de fazer só um objeto, fazer toda uma cena que seria uma cena de alguém quando morre, né? Algum ente querido morre, ter o costume de acender essas velas e de fazer essas oferendas de flores e tudo mais, como uma forma de pedir para que esse deus Kyrios faça com segurança e tranquilidade a passagem dessa pessoa querida. E eu curti muito, principalmente essa parte do candelabro. Peguei um candelabro mais tradicional ali na simetria e fui explorando a imagem desse deus, né? Que ele é desenhado como um esqueleto, assim, com vestes reais, uma espada e duas asas meio angelicais. Então eu gostei bastante desse aqui, ele passa uma unidade legal, principalmente fazendo esse conjunto aí com as pétalas, com as flores, eu curti muito. É uma boa oportunidade para trazer coisas mais específicas do mundo, sem ser um item individual, mas algo que traga um pouco da cultura das regiões que eu tô fazendo aqui no mundo de Gandhari. Então vamos lá para a palavra do dia 18. A palavra do dia 18 era gato, né? E eu queria fazer uma criatura, não fiquei com muita vontade de fazer um item, nem um personagem, mas nessa daqui eu admito que minha criatividade estava um pouco limitada por causa de eu ter feito recentemente aqui no canal o Gato Vaca, que pra mim já foi algo muito sensacional, uma mistura de gato muito exótica. Então nessa daqui eu criei um gato um pouco mais simples, o gato morcego. Seria basicamente um gato que teria semelhanças com aquela raça Sphinx, daqueles gatos mais pelados e enrugados, e que teria essas asas e orelhas de morcego. Eu pensei nele mais como um ser que fosse inteligente, assim, não inteligente ao ponto de ter uma consciência, um linguajar elevado, mas de ser astuto e possivelmente ser um familiar bom para conjuradores e estudiosos, magos, enfim. Nos RPGs em geral e em alguns mundos de fantasia existe esse costume dos feiticeiros, dos estudiosos de magia e tudo mais, terem familiars, que são pequenas criaturas que são quase como extensões deles mesmos, tipo a Nagini, a cobra do Voldemort. Então esse daqui foi o gato morcego. Eu achei que ele foi simples, mas eu gostei do resultado final, gostei das asas de morcego, e é isso aí. Bom, agora vamos para a última palavra do vídeo de hoje, a palavra do dia 19, que foi amostra. Bom, amostra, eu pensei em literalmente amostras de seres vivos, tipo aqueles potes de seres em formol que a gente vê em laboratório de escola e de institutos de pesquisa e tudo mais. E aqui eu novamente pensei, um pouco influenciado por aquele desenho das velas, que fazer um animal específico em um pote específico não passaria tanto quanto eu fazer um conjunto de potes e tentar contar uma história a partir deles. Então aqui eu peguei várias criaturas que tivessem algum ar mais misterioso ou de veneno, tanto uma cobra, um escorpião, ali no fundo alguns tentáculos. Botei uma enguia também, aqui na frente uma aranha, e eu pensei que em falar um pouco mais sobre a Magis Consilon, que é uma
instituição que tem em Kalazar e em Gandhari, que são o que restou dos magos, né? A magia nesse mundo é muito escassa e esses são os estudiosos que tentam desvendar o pouco que sobrou, desvendar também alguns segredos da natureza. Então eles teriam esse laboratório com várias amostras biológicas. Então eu fui desenhando, cheguei nesse número de 5 posts, achei bem legal. Também tive essa ideia de botar as etiquetas como se fosse algo catalogado, algo assinado. E aqui eles estariam todos expostos, né, no laboratório da Magis Consulon. E quanto ao desenho, eu curti porque são várias coisas simples, na mesma lógica das velas de Kyrios, né? São várias coisas simples, mas que você vai juntando, vai fazendo conjunto. E elas formam um grupo, né, bem... que conta bastante, mesmo sendo potes, sendo coisas mais simples, elas juntas conseguem passar uma ideia legal. Esse daí foi o último dia 19, são as amostras do laboratório da Magis Consulon. Estamos na reta final aqui, faltam 12 desenhos, se não me engano. Então, tô felizão com o resultado, a gente tá conseguindo fazer muita coisa. Tô conseguindo também, cada vez que eu paro para fazer um desenho desse, eu tenho que pensar um pouco na história dele. E isso me dá mais ideia para ir botando no mundo de Gandhari, para ir criando coisa em cima e criando história. Então tá sendo muito bom, tanto para prática de desenho quanto para criatividade em si, né? Então obrigado aí quem tá acompanhando. Eu vejo todo mundo semana que vem, onde a gente vai trazer mais uma semana. Queria agradecer também todo mundo, porque conseguimos bater a minha primeira meta aí de 50 inscritos. Então, todo mundo que já tá inscrito, eu agradeço demais. E tragam pessoas novas para ver aqui, pessoas que gostam de arte, pessoas que gostam de narrativa, de história, de RPG. Então, pode trazer essa galera. E brigadão. Valeu, gente.